A paz do Senhor, irmãos, aqui é a pastora Regiane, estou junto com a doutora Márcia. Hoje o nosso assunto é sobre a oração. Eu já vou ler com vocês aqui na palavra de Deus a referência que nós vamos usar para falar sobre esse assunto tão importante, né, doutora Márcia? Que é a oração. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar algumas diretrizes, porque todos nós precisamos orar, todos nós precisamos nos colocar na presença de Deus em oração. E é muito bom, tanto para a vida espiritual, para a vida emocional, para a vida física, para todas as áreas. A oração, ela é algo muito importante para todos nós. E eu vou ler com vocês aqui, livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 9 a seguir, que diz assim: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É uma palavra muito importante, é uma oração, né, que Jesus deixou como um padrão para nós. E nesse padrão de oração, Márcia, eu vejo assim os detalhes que Jesus deixou na oração. Foram alguns detalhes que já fazem parte de todo o conjunto da nossa vida. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, além de ser uma oração que vem com um padrão que Jesus nos ensina, ela também é um exemplo que Jesus nos deixou. Ele não deixou um padrão escrito de uma oração ou de uma fala, mas ele viveu a oração. Eu acho isso muito, muito importante. Pai Nosso é uma ação. É uma ação. É uma ação constante de Jesus em oração. Não só de Jesus. Se nós formos olhar na palavra de Deus, os apóstolos oraram, os profetas oraram. Jesus sempre deixou esse exemplo de oração para nós e ele vem agora nos dando um padrão de oração. Só que nesse padrão de oração, Márcia, eu vejo Jesus sendo bem detalhista para a gente alcançar na oração tudo aquilo que a gente necessita. Claro que Deus sabe o que a gente precisa, com certeza. Mas a oração é um processo que vai permitir que nós venhamos trabalhar em nós a vontade de Deus. Porque existe uma vontade de Deus sobre nossas vidas que nós não podemos ignorar ela. E a nossa oração, ela precisa ter um caminho debaixo da soberana vontade desse Deus também. Sim, né? Porque claro. se a minha oração não tiver um fundamento com aquilo que Deus quer para mim, eu vou estar fazendo uma oração que não vai ser respondida, que talvez vai ser ignorada, ou que eu vou ficar ali naquela repetição, insistindo e nada vai acontecer. A oração é para acontecer uma transformação. A oração é um caminho, é uma porta. Caminho. E a gente descobre nessa oração a nossa história. Por quê? Porque Deus vai sinalizando, né? Quantas vezes a gente dobra o joelho e a princípio, por exemplo, quando eu vou orar, eu já tenho uma consciência do que eu quero colocar diante de Deus. Mas às vezes até mesmo antes de dobrar meu joelho, Deus já me mostra a verdadeira vontade dele naquela situação. E eu já vou na oração entendendo que aquilo que eu estava pensando de dobrar o meu joelho e orar está sendo alterado por um movimento de Deus na minha vida. Na verdade, a oração, ela muda cenários. Muda. Ela muda contextos de vida. Muda realmente. Ela transforma, né? E ela constrói também uma história. Eu tenho certeza que você alcançou e conquistou muitas coisas através da oração. Eu também alcancei e conquistei muitas coisas através da oração. Mas a Regiane aqui, a Márcia aqui, tem esse momento com Deus que faz uma diferença no dia a dia, sim, que faz uma diferença na sua história, que altera algumas coisas. E isso, quantas vezes, Márcia, nos traz livramentos, nos traz a proteção, nos traz esse sustento. Então, o que eu li aqui sobre a oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, eu acho que todos nós que vamos à presença de Deus para orar, nós precisamos reconhecer a nossa paternidade, que nós servimos um Deus que responde às nossas orações e que conhece as nossas necessidades. Esse Deus, a gente sabe e reconhece que ele tem todo o poder, que ele está acima, que ele é soberano,
que ele rege todo o universo, todos os céus, toda a nossa vida espiritual. E a oração do Pai Nosso, ela vai se desdobrando assim, eu acho tão bonito de ver essa oração, que aqui você apresenta a sua necessidade, porque o passado já passou, né? Sim, é pra não frente. Não tem como você voltar. Sim. Então o passado já passou. Você precisa desse dia, porque você precisa de Deus para te ajudar neste dia, porque o amanhã só pertence a Deus também. Então, em todas essas partes da oração, o que a gente vê a princípio? Que nós precisamos reconhecer Deus quando dobramos os nossos joelhos para orar, reconhecer o poderio de Deus em suprir as nossas necessidades no tempo em que estamos com os nossos joelhos dobrados, sabendo que Ele cuida do nosso futuro, né? Porque Ele vai estar cuidando, com certeza é um cuidado de Deus, mas nesse cuidado a gente vai vendo que Deus também, Ele exige de nós uma oração assim que quando você chegar naquela porta, você tá com ela aberta. Sim. Porque senão você vai se deparar com uma oração muito fechada. É quando a gente lê aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja que a forma dessa oração está falando de um pão coletivo. Sim. Já é uma oração que já está expandindo para o próximo. O pão nosso, né? Que o Senhor nos dá a cada dia. E perdoa as nossas dívidas. Nós estamos nos apresentando de Deus, buscando esse perdão. Só que também, nessa mesma oração, a gente vê a forma que Jesus coloca. Assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Então é uma oração que vai colocando a necessidade, que é a nossa necessidade como ser humano, mas também vai colocando a necessidade do nosso próximo em oração, mas que também vai cobrando de nós. Exatamente. Cobrando de nós uma postura da oração que Jesus nos ensinou, que é um padrão para todos nós que somos cristãos, ou para você que quer viver bem a sua vida na presença de Deus. Você precisa entender que é um caminho que você tem que estar conectado com Deus, mas em paz também com o seu ambiente, perdoando, amando, se libertando e confiando em Deus. Então é uma oração assim fantástica mesmo, é um exemplo maravilhoso. É claro que existem orações que você entra num propósito, que essa oração ela vai tomando outros caminhos, mas você já tem um padrão, você já sabe o que você tem que apresentar. Exato. Eu posso dizer que a oração do Pai Nosso é uma demonstração de amor. Sim. Né? Que ele diz assim, se você me pedir dessa forma eu farei. Sim. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer isso de coração, não apenas falado. E Deus sonda os nossos corações, né? É um momento nosso com Deus, né? Deus conhece. E é tão incrível que ele já fala, fale pra mim que seja feita a minha vontade, porque ele é o único que sabe o que é bom pra nós. E quando nós entregamos essa oração a ele, quando nós falamos seja feita a tua vontade, nós estamos o reconhecendo como Pai. Sim. E eu acredito também, mais que a gente está fazendo uma adequação à vontade de Deus. Sim. Porque se a gente for... Porque qual que é o sentido da oração muitas vezes para nós? É aquela oração de necessidade, que a gente chega, né, naquela situação às vezes aflito, angustiante, e às vezes a gente não tem consciência que Deus quer trabalhar até essas situações no nosso coração. Sim. Por quê? Porque Deus quer que a nossa oração seja uma oração consciente, inteligente. Claro, uma oração que você vai estar se derramando na presença de Deus, mas que ao mesmo tempo você vai estar se adequando à vontade soberana de Deus. Porque se eu pedir algo que não vai ser para glorificar a Deus, dificilmente eu vou receber. Sim. Porque Deus conhece o meu futuro, né? Eu acho bem interessante, conforme a gente vai amadurecendo essa questão da oração, do conversar com Deus, eu sempre tive essa consistência de sempre começar pela oração do Pai Nosso. Eu acho que é a primeira oração que a gente ensina para os nossos filhos. Na escola. E nós não vamos trazer aqui especificamente religiões. A gente está falando de Deus, que Ele é único. E eu acho bem interessante que é bem isso que a pastora falou. Nós nos pegamos em momentos que a gente fala, ai Senhor, eu quero isso. Mas a maturidade vem.
E eu posso dizer que hoje já não mais, mas por muito e muito tempo Sim. eu falava, Senhor, isso, que a minha vontade esteja alinhada com a sua, mas que a sua sempre prevaleça. É verdade. Porque a gente tem que ter essa É consciência verdade. de que muitas vezes nós queremos algo, mas nem sempre é para ser desse jeito. É verdade. E a oração, ela vai nos dando a direção, ela vai abrindo portas, ela vai nos mostrando os caminhos. No livro de Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Imagine, Deus tem uma promessa para todo aquele que clamar, para todo aquele que buscar, e ele vai anunciar algo grandioso. Mas essa oração tem que ser uma oração realmente colocada diante de A Deus. intenção, A né? intenção. Com uma intenção pura e Com verdadeira. uma consciência, né, do que você está buscando, sempre revendo se está de acordo com a palavra de Deus o que você tem buscado, porque às vezes tem pessoas que pedem coisas Sim, que não faz sentido, né? sim. Ver se os teus desejos estão realmente na oração sendo submissos à vontade de Deus, porque muitas coisas que às vezes chegam até mim, Márcia, de pessoas falando, pastor, eu tô orando tanto, por que Deus não está fazendo isso? Aí nessa hora eu falo, bom, talvez não é nem para você orar mais então. É para você simplesmente falar para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Porque a minha oração está sendo tão insistente que já está me deixando em aflição, e eu não acredito, Márcia, que uma oração bem colocada diante de Deus, com uma consciência, se submetendo a Deus, ela vai te deixar aflito. Essa oração vai ser respondida no ato. Por quê? Ainda que não seja em resposta, né? Eu orei, Deus não me deu a resposta ainda, mas eu já vou sentir aquela paz. Porque, né, pastora, a gente quer que Deus dê o dia, a hora, como que vai ser. A gente nós somos muito extremamente imediatistas. ansiosos, porque a nossa oração não é assim. A gente quer Senhor, se você puder me falar o dia, a hora, eu vou ficar ali esperando. Não, e com Deus vai estar trabalhando nessa oração, na nossa paciência, na nossa submissão, na nossa, talvez até na nossa insistência, mas com toda direção de Deus, né? Porque o Espírito Santo vai nos dar essa sabedoria. Mas quando essa oração alcança o coração de Deus, você já sente paz. Eu já tive muitas orações que eu fiz na presença de Deus e que talvez eu não fui respondida de imediato, mas o que aconteceu? Eu senti paz. Mas Eu senti paz e aquilo saiu do meu coração. Mas essa paz já foi uma resposta, né? Essa paz já é uma Essa resposta. paz já é uma resposta. O que a gente vai falar? A oração, ela é tão forte, ela é tão verdadeira, ela é tão profunda, que nesses últimos anos a gente pôde vivenciar a prática da oração se a gente olhar para essa pandemia. É verdade. O mundo se prostrou diante de Deus pedindo. Verdade. Nos ajuda. O mundo reconheceu que a única forma de mudar esse contexto global era por meio da oração. É verdade. Porque por mais que ela não seja praticada na sua totalidade global, ela é reconhecida. É reconhecida em todas as áreas, Em todas as áreas. É verdade. Em todas as áreas. Ela traz benefícios, né? Exatamente. Eu não sei se a gente pode colocar ela, a oração, além dela ser muito praticada em casa, em templos, a gente vê a prática dela muito dentro da área da saúde. Sim, muito, muito. Eu não vou dizer que ela é a segunda ou a terceira, mas ela tá muito forte na área da saúde. Porque quando você chega naquele ponto onde aquele profissional fala, a medicina não pode fazer mais nada. Você precisa recorrer. Sim. E por que nós deixamos para recorrer quando a medicina diz você não tem mais jeito? A gente tem que prestar atenção nisso. Sim. Né? A gente tem que prestar atenção. Por que a gente deixa para fazer depois o que a gente pode fazer antes? Qual a posição que a gente está colocando para essa conexão que a gente precisa ter com Deus, com esse momento de oração? Exato. Estamos deixando para a hora do apuro ou para antes, né? Porque se eu estou no espírito de oração, eu tô falando, Senhor, né? Proteja, nos dá saúde. Sim. E muitas vezes a gente deixa para agir
lá na frente. Sim. E a gente vê essa questão do desespero. É muito interessante. Se nós conversarmos com profissionais da área da saúde, médicos, cirurgiões, eles relatam verdadeiros milagres acontecendo dentro de hospitais. É verdade. Que a medicina não explica. Sim. Doenças, pastora. Doenças que a gente vê o diagnóstico, um mês depois não tem mais nada. E não é a questão de você acreditar ou não acreditar, são fatos, são evidências. Uma máquina leu aquilo ali um mês depois e está dizendo, não tem nada aqui. E quando você busca entender o que aconteceu, o que ela fala, o que ele fala, orei. Pedi a Deus. Milagre aconteceu, né? Então a oração, ela é um caminho. Ela é um caminho, ela é uma porta que se abre. Ela é uma oportunidade que Deus nos deixou de transformar a nossa vida. Por mais bagunçada que ela seja, por mais confusa que ela seja. Porque muitas vezes, né, pastora, a pessoa, e eu vou dizer de prática clínica, a pessoa chega no consultório envolvida numa situação de vida totalmente complicada. Tá tudo errado. Tudo errado. Sim. A vida financeira, a vida emocional, os relacionamentos. Ela não sabe nem por onde começar. E Deus te dá um caminho, né? A gente fala a ponta do novelo, né? Eu acredito que seja uma disciplina que vai começar a desenrolar aquela situação, né? De tanta dificuldade que a pessoa está vivendo, e é através da oração. Sim, e a gente vê muitas curas da saúde emocional por meio da oração. A depressão. Sim. A depressão, a gente vê pessoas... muita gente usa o termo meditação, falar com Deus. Não importa qual o nome, né, que se vai usar, desde que você pratique o ato de orar. Eu acredito que muitos de vocês conhecem o psiquiatra Augusto Cury. Ele é renomadíssimo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E se você pegar os estudos dele, os livros, se eu não tô enganada, ele tem mais de 30 livros que estudam e que falam sobre esse milagre da oração. Porque como ele é um psiquiatra, como ele estudou muito a mente humana, ele queria encontrar uma resposta para esses milagres. Ele falava, eu não aceito simplesmente, eu sei como é que funciona. Sim, eu sei como é que funciona. Como assim? Como que criou uma coisa diferente? Como que criou um cenário diferente? Foi aí que ele se converteu ao cristianismo. É muito lindo. É verdade. Porque ele prova que a ciência, entre a ciência e a fé, existe ali um muro. Sim. Existe ali uma fronteira em que a ciência não consegue entrar, porque a fé, ela não se explica, ela se pratica. Verdade. E a fé, ela só acontece por meio da oração. Porque nós intensificamos a fé de que nós vamos mudar essa situação por meio da oração. E a oração, Márcia, o que você está falando aí é bem interessante, porque a oração, ela vai servir como uma bússola, né? Ela vai nos dar direção, ela vai trazer resposta, ela vai trazer sobre nós a graça de Deus. É você reconhecer que a oração, ela realmente vai mudar a sua vida. Então, eu acredito que o hábito, a gente tem que criar esse hábito de orar, né? Sim. E ter também esse pensamento em mente. Aonde eu tô colocando a oração? Só no momento que eu tô em desespero? Só quando dá tempo? Ou eu tô criando um hábito realmente de estar orando, buscando a presença de Deus, de estar apresentando a minha vida diante de Deus? Porque vale a pena a gente pensar muito também que, como a gente não sabe do nosso futuro, a gente não sabe quais são as lutas que nós vamos enfrentar amanhã. A gente não sabe quais são os desafios, a gente não sabe quais são as provas que Deus vai colocar na nossa vida para provar o nosso caráter, Sim. a nossa moral, a nossa integridade, a nossa responsabilidade. Então, tudo isso a gente vai precisar se colocar diante de Deus para que Deus venha fazer uma obra completa na nossa vida, e como? Em oração. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa estar em oração, porque aquele que sabe, que é Deus... É uma prevenção. É o nosso cuidado, é aquele prevenção. Que vai trazer, e realmente, que vai trazer toda essa graça, toda essa proteção sobre nossas vidas. E
E a oração também é uma forma de nós expressarmos a nossa dependência de Deus, né? Eu acredito que uma pessoa que ora bastante, eu já conheci, eu tenho bastante pessoas assim que são exemplos de fé para mim, desde quando eu me converti, até antes, a gente já tinha muito esse hábito de orar em casa. Minha mãe, meu pai, a gente orava, a gente lia a Bíblia. Mas eu sei que num tempo eu acabei indo, né, para a igreja, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me deram um exemplo assim de oração, sabe, fantástico, que eu falo assim, meu Deus, como foi bom observar a oração, como foi bom praticar a oração, mas como é bom viver a oração. Viver a oração, porque você vê, sabe? você vê o oração é a ação acontecendo. Uhum. Quando você ora, você coloca aquilo em prática. Sim. Você coloca aquela sua intenção, aquele seu desejo, desde que seja bom, puro e verdadeiro, Sim. em ação. Verdade. E ele vai vir na hora que você precisa, não é a hora que você quer, não é a hora que eu quero. E é como a gente estava falando, como a gente não sabe do nosso futuro, e Deus sabe, para quem que a gente vai falar, né? A gente tem que falar para Deus mesmo. E a gente vê os exemplos, igual a gente falou no início aqui, que profetas oraram, a gente tem o exemplo do profeta Elias, a gente tem o exemplo de Jeremias, a gente tem o exemplo de vários profetas que oraram, a gente tem o exemplo dos apóstolos, a gente sabe que Paulo e Silas orou, né, e Deus fez todo aquele movimento dentro da prisão. A gente vê o exemplo de Jesus. Então a oração não é basicamente uma necessidade, eu acho que é um dever. Exato. De todos nós. É um dever, você reconhece, né? Você reconhece. Na verdade, vem a ser uma gratidão. Sim. É um reconhecimento. É um reconhecimento. É bem interessante. Gente, as coisas, são, né, coisas simples, né? Que a gente acaba... Mas faz uma diferença. Mas faz uma grande. diferença muito grande, porque você vai aprender que o teu dia a dia vai ficar mais leve, você vai alcançar muito mais do que você tem alcançado, porque quando você ora, você começa a entender que a sua dependência vem de Deus. Claro, que for para você agir, você vai agir, mas a gente começa a ter um coração mais grato Com também, certeza. né? Porque a oração, ela caminha junto com a gratidão, que já foi um assunto que a gente falou, né, no primeiro vídeo nosso. A oração caminha junto com o perdão, com o reconhecimento, com a fé. Nossa, é tanta coisa. É muita coisa. E eu e a pastora, a gente estuda bastante pra fazer os vídeos, a gente não vem assim. E eu fiz bastante leitura, né, sobre a questão da oração. E só retomando a questão do Augusto Cury, porque ele tem um livro que se chama Pai Nosso. Sim, é verdade, eu já li esse livro. Já leu? Muito interessante. E eu achei fantástico a observação dele, porque muitas vezes a ciência, ela tenta vir contra, né, as escrituras, mas por muitas vezes ela só comprova. Só comprova. E ele diz, ele relata nesse livro justamente isso. Como a oração do Pai Nosso, quando você lê ela é serena, ela é uma oração tranquila, ela é uma oração leve e ao mesmo tempo ela é incendiária. É verdade. Ela é forte. É verdade. Olha a sabedoria de quem nos deixou. Ele sabia que por meio dessas palavras nós conseguiríamos alcançar o divino. É verdade. Alcançar o a Criador. presença de Deus, a graça de Deus em todos os aspectos, né? Então, se você não sabe como orar, se você não sabe por onde começar, você tem o Pai Nosso. Comece por aí, comece sentindo cada palavra, né, pastora? Sim. Cada frase. Se imagine vivendo, se imagine Deus lhe dando tudo aquilo que Ele deixou para você pedir. São as promessas, São as promessas. Então, assim, é bem isso mesmo. É uma oração tão linda, tão gostosa de se falar e tão verdadeira. É verdade. É uma oração plena, né? Plena. É uma oração que nos dá uma direção, que acaba assim nos ensinando a se apresentar mais diante de Deus. Aqui Jesus deixou um padrão de oração para a gente entender que em todas as áreas Ele pode vir até nós, trazer resposta até nós e ser o Deus que nós precisamos, né? Ser esse Deus que vai estar atento, que está cuidando. Então, por maior que seja o seu problema, a sua dificuldade, talvez seu problema é familiar, talvez o seu problema é no teu trabalho, talvez é um problema de saúde,
ou alguma questão emocional, psicológica, que você tem enfrentado muitas dificuldades, a oração é o melhor caminho para você se colocar diante de Deus e para você começar a adequar a sua vida à vontade de Deus, né? E é claro que tem também formas de você ter uma saúde mais completa. A gente entende isso, mas a oração é algo assim que é como a doutora Márcia falou, a gente vê ela não só na igreja, a gente vê ela também em outros ambientes. Por quê? Porque ela tem os seus benefícios, benefícios, são muitos. Então, o nosso convite para você, através desse vídeo, é que você ore, que você tire o seu tempo, que se torne um hábito. Que se torne um hábito, que você coloque em oração as suas necessidades. Se é alguma coisa que tem te colocado em situações de conflito com você mesmo, a melhor coisa a se fazer é orar, para que Deus venha mostrar aquilo que você tem que deixar no seu coração, mas aquilo que você tem que tirar do seu coração. Eu acho muito, muito importante, antes de você tentar resolver um problema externo, você resolver um problema interno, né? A oração, ela vai trabalhar o nosso coração, a nossa vida, e automaticamente você vai vendo que tudo... Na verdade, eu acho que a gente tem que chamar atenção para a responsabilidade. Você tem que entender que a responsabilidade da sua vida é sua. Não é do outro. Verdade. Então, que a oração seja uma ferramenta para te ajudar a seguir o teu caminho. Sim. A mudar a sua vida, a sua história. É verdade, Márcia, é isso mesmo. Não é? Verdade. Porque a gente não pode desejar que o outro venha fazer por nós o que nós temos que fazer. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Sim. E eu lembro que até teve uma época que eu entrei assim numa questão de saúde. A gente sempre tem os nossos, isso, né? E eu lembro que eu falei assim, eu acho que eu vou pedir oração. E daí até uma pastora falou, Regiane, vamos orar. E daí eu recebi oração, outro dia eu pensei, vou pedir oração. Daí eu falei, não vou pedir oração, eu vou orar. Agora eu tenho que orar. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Por quê? Porque senão você também acaba tendo aquele vício. Eu não oro, mas eu fico a todo instante pedindo oração para alguém. É um problema, eu peço oração. É outro problema, eu tô pedindo oração. Você delega para outra pessoa. E você não vive o que Deus quer que você viva através da oração, né? É isso que eu ia falar. Aí você acaba dependendo de pessoas para orar para você. Claro, como eu disse para Márcia aqui, existem casos que a gente vai ter sim que chegar em alguém e pedir uma ajuda. A gente sempre precisa de ajuda. E pedir uma oração. A gente sempre precisa de ajuda. Mas que você entenda que o momento teu de oração com Deus é muito importante, né? Que seja uma exceção. Eu lembro que nessa época, eu falei com essa pastora, que eu falei, ora por mim, ela orou por mim. No outro dia eu lembro que eu já pensei assim, acho que eu vou pedir para outra pessoa orar. Eu falei, não, isso eu não vou fazer. Eu vou começar a orar porque agora é uma responsabilidade minha de concretizar aquilo que a irmã já orou por mim. Então eu creio que Deus ouviu a oração dela, mas vai ouvir a minha também e vai prevalecer a vontade de Deus. E Deus fez. Isso que eu ia falar. Sabe? E a oração, ela te aproxima de Deus. Sim. A oração faz com que você comece a ter um envolvimento diferente com Deus. É verdade. É só quem tem experiência com Deus que consegue. A gente não consegue colocar em palavras, né, pastora? É difícil você colocar em palavras. Muitas vezes as pessoas se enganam se atrelando a nomes de igreja. Sim. Ou a sua conexão com Deus é maravilhosa. E é particular mesmo. E é particular. E ela acontece somente por meio da oração. É verdade. É por meio da oração que você se aproxima a Ele, é por meio da oração que Ele te mostra o caminho. Então, assim, nós temos tudo na nossa mão. O que compete a nós é isso, é trazer essa responsabilidade e começar a orar. É verdade, orar. Né, pastor? Esse é o nosso convite, também é o propósito desse canal, estar passando para vocês orientações, experiências, pela palavra de Deus também, pelos conhecimentos também que a doutora Márcia tem, mas que você viva isso. Não é só para ouvir, né, e passar de lado, não. É para você praticar. Esse é o objetivo do nosso canal, Plenamente Sim. E a gente já quer agradecer aqui por esse momento prazeroso de falar sobre oração, com né? Certeza.
Com de, certeza. de entender um pouquinho mais sobre a oração. A gente não está trazendo coisas assim difíceis para vocês entenderem, são coisas simples, práticas, mas E que se aplica, né, que se no dia a aplica e que a dia. gente precisa reforçar. A gente precisa reforçar tudo que é bom, tudo que é de Deus na nossa vida. E a oração é um dos princípios, né, para uma boa caminhada, para uma vida Sim, plena na presença de Deus. com certeza. Então, que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe este vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal Isso e que mesmo, através gente. da oração você, a sua família, a sua vida seja ricamente abençoada. Exatamente. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham muita paz, muita fé e muita oração. Muita oração.